Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo em nosso canal de manutenção de impressoras e configurações. Meu nome é Messias e neste vídeo eu vou mostrar para vocês o funcionamento, as principais características e alguns detalhes da impressora HP LaserJet M408DN ou Laser 408DN. Caso esse vídeo seja útil para vocês, deixe o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe e ative o sininho para você ser notificado assim que saírem os vídeos novos. Então pessoal, você que está aí interessado em comprar uma impressora e tem alguma dúvida, fica até o final desse vídeo que eu vou mostrar para vocês todas as informações deste equipamento. Essa impressora, ela faz impressões preto e branco, é uma impressora monocromática, não faz impressões coloridas. Para que uma impressora faça impressões coloridas, ela tem que possuir 4 tones: preto, ciano, magenta e amarelo. Este equipamento, por ser mono, ela só usa toner preto. Não é uma impressora multifuncional. A multifuncional deste equipamento é a HP M432FDN. Caso vocês queiram saber mais informações da impressora multifuncional, vou deixar aqui na descrição desse vídeo o vídeo completo que fala sobre a HP M432FDN, que é praticamente a mesma mecânica. Usa o mesmo suprimento, bandejas. A diferença é que ela tem a parte de cima, né, que tira xerox, faz scanner. É uma impressora multifuncional. Também gostaria de falar que este equipamento, HP 408DN, ela é praticamente a mesma impressora M4020, que é uma impressora Samsung. Como a HP comprou a parte de impressão da Samsung, ela lançou este equipamento aí com o nome Laser 408DN ou M408DN, que é praticamente a mesma impressora, tem a mesma mecânica. A diferença é que ela usa 2 suprimentos, né, que trabalha com o toner e fotocondutor. Agora, a multifuncional da M4020 é a M4070 ou M4075. Aqui atrás dela, você pode fazer a instalação dela na USB, conexão USB nessa parte aqui. E nessa parte aqui a instalação de rede, que usa o cabo RJ45. Ela não pode ser instalada no Wi-Fi. Aqui atrás também tem uma plaquinha aqui, que mostra as informações da impressora. Você pode ligar ela somente no 110 a 127 volts. Não pode ser ligada ela no 220. Também mostra aqui o número de série do equipamento, o número do produto e alguns dizeres aqui embaixo. Ela tem uma chavinha aqui de liga e desliga. E aqui vem com esse lembrete aqui que só pode ligar no 110 volts. Aqui a conexão do cabo de força. Essa impressora ela faz impressão frente e verso. Aqui tem uma bandeja de impressão frente e verso. Faz o duplex. Este equipamento aqui é um equipamento leve, ele pesa aí 10 kg, tem como largura de 36,6 cm, profundidade de 36,5 cm e altura de 26,25 cm. Então é uma impressora que você consegue instalar em home office ou empresas, né, sem ocupar muito espaço. Ela tem como velocidade de impressão em A4 40 páginas por minuto, em carta 42 páginas por minuto, sendo que a primeira impressão gasta 8,2 segundos. Agora, se você usa bastante impressão frente e verso, ela gasta 17 páginas por minuto na impressão duplex. Tem uma resolução máxima de 1200 por 1200 dpi. Também pode ser ajustada por 600 a 600 dpi. Usa 2 suprimentos, um cartucho preto e um tambor de imagem, que algumas pessoas falam conjunto de imagem ou fotocondutor, né? Para você ter acesso aos suprimentos, você aperta esse botão aqui e abre a tampa e retire o suprimento. Vou tirar os 2 suprimentos. Esse aqui é o toner. Você pode instalar um toner de modelo W1330A, que consegue fazer aproximadamente 5K páginas, que é 5.000
páginas. O modelo W1330X faz aproximadamente 15 mil impressões, com margem de 5 a 10%. O modelo X. Esse aqui é o toner. O tambor de imagem, que é o conjunto de imagem, é esse aqui, ó. O modelo dele é W1332A. Ele faz aproximadamente 30 mil páginas, 30K. A cada 30K páginas, você troca essa peça aqui, ó, que é o conjunto de imagem. Quando causa mancha de impressão, começa a danificar aqui nas laterais esquerda ou lateral direita. Então, é só você fazer a troca. Todos esses dois suprimentos, ele possui um chip. Esse chip aqui, ó, ele faz a contagem de página até 30K. E esse aqui, ó, 5K ou 15K. Vai depender do modelo que você estiver usando. Se você estiver usando o W13A, é 5K. Se você estiver usando o W1330X, é 15K. Então você coloca esse aqui primeiro. E encaixa esse aqui. Fecha a tampa frontal. Ela tem memória RAM de 256 MB, no máximo pode ser expandido para 512 MB. A velocidade do processador dela é 600 MHz. O ciclo de trabalho deste equipamento é de 100 mil páginas mensais. Lógico que recomendado pela HP é de 1.500 a 3.500 impressões mensais. Caso você use acima desta, quanto mais impressão você faz no equipamento, mais desgaste você vai ter na mecânica, nos roletes, gaveta e tudo mais. Ela possui duas bandejas, assim como a 4020, né, como é a mesma impressora. Quem conhece a 4020 pode ver que ela tem a bandeja 1, que é essa aqui. Essa bandeja 1 aqui, ó. Aqui você pode colocar até 50 folhas na bandeja 1. Aqui você pode usar o tamanho de papel A4, A5, A6, B5, ofício, envelope, que é DL, C5, C6. Aqui tem os ajustes, né, do papel, a lateral esquerda e direita, para o papel poder entrar bem alinhado. Tem um sensor aqui que identifica o papel. E tem essa bandeja aqui, ó, o aparador do papel. Só fazer isso aqui e fechar. Para abrir é só apertar aqui, e para fechar só apertar. A bandeja 2, a bandeja de baixo aqui, aliás é a gaveta, né, de papel, né? Ela aqui tem um ajuste, né, de papel. Aqui é um ajuste de tamanho de papel. Aqui também. Você pode colocar aqui o tamanho A5. O tamanho A5 ele é metade do A4. Então você que usa aí somente A5, por exemplo, só ajustar aqui, ó, tamanho, e ajusta aqui, ó. O máximo que ela vai é até aqui. Para você chegar mais para cá, para ajustar, você vem aqui, aperta e chega para cá, ó. Aí ajusta corretamente. O papel vai entrar bem alinhado e não vai ficar sambando para lá e para cá. Então você consegue aqui colocar os tamanhos de papéis aqui, ó. Para voltar com A4, ajusta aqui a largura, aqui atrás. Então aqui é o A4. Deixa bem ajustado as abas laterais esquerda e direita para que o papel possa entrar bem alinhado. Possui aqui um rolete de separador de papel. Aqui na bandeja 2 você pode colocar o papel A4, né? A5, A6, B5, tamanho ofício. Aqui cabe até 250 folhas A4. Aqui na bandeja 1, 50 folhas. E o papel, quando faz impressões, aqui pode ficar até 150 folhas aqui na saída. Este modelo pode ser adaptado também a uma terceira bandeja, que ficará debaixo da bandeja 2. Para a pessoa colocar a terceira bandeja, ele tem que comprar ela separado, né? E ela fica aqui debaixo.
uma gaveta, né? Uma gaveta fica aqui debaixo. E para ela fazer comunicação com a impressora, você tem que tirar essa tampa aqui, ó. Aqui você tem acesso à memória da impressora. E aqui ela não vem com um conector de terceira bandeja. Talvez esse conector ele vem junto com a terceira gaveta. A terceira gaveta, que pode ser encaixada aqui, tem que ter o conector. Pode ser que ela venha com encaixe, com o conector de colocar aqui. Ou você vai ter que comprar o conector separado, de encaixar aqui na placa-mãe e encaixar ele aqui. Aí a gaveta entra aqui, ó. O pessoal geralmente me pergunta o peso suportado da mídia, né, que é o peso do papel. Na bandeja 1, a mídia máxima de 60 a 220 gramas por metro ao quadrado. Agora, na bandeja 2, essa de baixo, você pode usar o tipo de papel de 60 a 163 gramas por metro quadrado. Ela tem que ser um pouco mais leve do que a da bandeja 1. Por quê? Porque ela faz a volta, né? Ela sai daqui e entra aqui na espessura aqui para fazer a impressão. Você coloca aqui um papel muito pesado, então ela pode ser que agarre com mais facilidade. Agora já na bandeja 1, pode usar aqui uma mídia de 220. Ela consegue linha reta sem correr o risco de agarrar o papel. Para fazer impressão duplex, tem que ser uma mídia de 60 a 120. Se usa um papel mais pesado do que 120 gramas por metro quadrado, ela vai ter dificuldade para fazer aquela volta lá naquela bandeja duplex. Então isso é muito importante você saber os tamanhos do papel e tipos de papéis. Agora, para fazer a instalação neste equipamento, né, como eu falei, é USB e rede, e os sistemas operacionais compatíveis deste equipamento é o Windows 7, Windows 8, 8.1, Windows 10, 11, então sim, o Windows Server. Então consegue fazer instalação aí em vários sistemas operacionais. Agora aqui no painel de controle, ela usa aqui um visor de duas linhas, é praticamente a mesma coisa da 4020, né, dessas impressoras. Não cabe muita informação aí, mas também aqui tem outras teclas, que é aqui menu, isso aqui para você fazer a configuração da impressora. Aqui a tecla menu, tem aqui a seta para a direita, seta para a esquerda para você fazer a navegação. Possui aqui uma tecla voltar. Tem os botões aqui 1, 2, 3, vai até 9, inclusive o 0. Tem um asterisco, joguinho da velha. Tem o X de voltar. Tem esse botão aqui. Tem esse aqui. E tem aqui ligar e desligar também o equipamento, né? Liga por aqui. Mas geralmente o pessoal não usa muito essa tecla aqui de ligar e desligar, não. O pessoal usa mais esse botão aí, ó. Ligar e desligar. Além dessas teclas aqui que ela tem aqui no painel, ela tem um indicador de LED de estado de pronto. Quando a impressora está em modo de pronto, ela fica aqui pronto, no painel no visor, e essa luz aqui indicador. Esse estado aqui também pode indicar defeitos, né? Se ela ficar aqui vermelha, por exemplo, se ela ficar aqui nesse estado aqui, pode ser que a tampa pode estar aberta, pode ser algum problema, né? Por exemplo, se a tampa não encaixar direito aqui, quando você fechar o toner, quando você for trocar o toner e o não fechar, vai mostrar aqui no visor porta aberta. Assim como também se tiver algum defeito ou quando o toner estiver no fim, vai mostrar informações aqui e aqui no visor vai estar amarelo, tá bom? Então esse aqui é um LED de status. Pode ser status de pronto, como pode ser status de algum defeito da impressora ou algum código de erro que a impressora está sinalizando para você, ou trocar o toner, trocar o fotocondutor, ou algum papel agarrado, alguma coisa assim. Aqui no painel você consegue fazer autoteste no equipamento. Você aperta aqui esses três pontinhos aqui que é o menu. Aqui número 1, informação, com a seta para a direita, você vai navegando aqui no menu. Aqui, ó. No número 1, você clica em OK. Dentro do menu Informação, tem como teste mapas de menus, configuração, página de demonstração, informação do suprimento, contador de uso, fontes. Então tem vários autotestes que você pode fazer, página de demonstração também.
Por exemplo, se você quiser aqui imprimir aqui uma informação do seu suprimento, quantas impressões ele já imprimiu. Você vem aqui, informação do suprimento, e clica em OK. Ele vai imprimir, clique em OK novamente. E aqui é a informação do suprimento. Essa folha aqui, ela mostra aqui o número de série do equipamento, a quantidade de impressões que foram feitas, informação do toner, a parte de cima que é a informação do toner, que ele é 5K, né? Esse aqui é o A, faz 5.000 impressões. E aqui a parte de baixo aqui, ó, Image Unit Information, informação da unidade de imagem, que é o conjunto de imagem, aqui é o fotocondutor. Aqui mostra que está usando aqui o W1332A, já fez 96, no caso aqui ela está no a vida desse cilindro aqui 96%, ele está novo, tá bom? E ele aqui tem aqui 30K. Do lado de trás aqui de baixo, aqui mostra a vida útil dos consumíveis, né, dos outros consumíveis da sua impressora. O que é isso? As peças do seu equipamento. A unidade fusora, Fuser Life, Transfer Roller Life, os roletes tray da bandeja 2. Aqui mostra a quantidade de impressões que essas peças podem fazer. No caso aqui a unidade fusora vai até 90.000 impressões. O Transfer Roller Life 100.000 e os outros aqui 90.000 e 60.000. Essas peças aqui, quando chegarem aqui nesses números, o painel vai dar um código de erro aqui, ó. Vai dar um código de erro que é para você fazer uma manutenção no equipamento, né? Tem que trocar essas peças e depois fazer um reset no equipamento. Agora, para imprimir a página de uso, mesma coisa, vem nos 3 pontinhos aqui, menu, dentro de informação, clique em OK, seta para a direita, vai até em contador de uso, clique em OK e sim. Essa página é bem simples, ela mostra aqui no cabeçalho o número de série do equipamento, né? Do lado de cá a quantidade de impressões simples, que é um lado, simplex, a quantidade de impressões duplex, o total de impressões, no caso aqui a impressora está bem nova, imprimiu aqui 13.498 impressões. Agora vou fazer impressões para você via computador. Vamos fazer impressões simplex na gaveta 2. Agora impressões duplex na bandeja 2, que é a gaveta. Esse aqui foi impressões duplex na bandeja 2. Agora vamos fazer impressões na bandeja 1. Agora vamos fazer impressões duplex na bandeja 1.
Então é isso aí, pessoal. Mostrei nesse vídeo aí para vocês as características, detalhes, funcionamento do equipamento. Então se esse vídeo aí foi útil para vocês, deixa o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe e ative o sininho para você ser notificado assim que saírem os vídeos novos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.